A Polícia Civil tenta montar o quebra-cabeça para apurar as circunstâncias do assassinato do ganhador da Mega Sena em Hortolândia. 2 suspeitos de envolvimento no crime ainda estão foragidos. A repórter Bárbara Guimarães está em Santa Bárbara do Oeste, que é uma das cidades onde os policiais concentram as investigações desse caso. Oi, Bárbara, boa noite para você. Oi, Sena, boa noite para você, para quem nos acompanha. Falo ao vivo, estou bem no centro de Santa Bárbara, na praça principal. Foi aqui que a Rebeca, a mulher trans que cedeu dados para a abertura de uma conta bancária, foi presa no último domingo. Além dela, todos os outros 3 suspeitos identificados no assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, segundo a polícia, são daqui de Santa Bárbara do Oeste. Por isso, como você disse, parte das investigações está sendo feita na cidade. A polícia quer entender qual a relação entre todos esses suspeitos, se um deles era responsável pelo crime, foi o cabeça dessa operação ou se ainda existe um mandante não identificado. A gente preparou uma reportagem, Sena, contando um pouco mais sobre esses 4 nomes que a polícia já divulgou, nomes que têm relação direta com a morte de Jonas Lucas Alves Dias, o milionário de vida simples que foi assassinado em Hortolândia na última semana. Vamos acompanhar. Rebeca Messias Batista, 24 anos, nenhuma passagem pela polícia. Segundo as investigações, foi ela quem cedeu dados para a abertura de uma conta usada para transferir R$18 mil de Jonas Lucas Alves Dias. Rebeca foi presa em Santa Bárbara do Oeste, cidade próxima a Hortolândia, onde o milionário de vida simples foi arrebatado. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal. Devido à repercussão toda que tomou o caso do assassinato do senhor Jonas, de pronto identificamos aí a parte, a qual foi abordada, não ofereceu resistência. Em contato com a delegada de Piracicaba, ela informou que já havia um mandado de prisão. Então, conduzimos ela até lá, onde ela permaneceu detida. Em depoimento à polícia, Rebeca disse ser moradora de rua. Morava nessa praça no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ela também disse ser usuária de drogas. Teria sido aqui que, segundo Rebeca, há 2 meses ela foi procurada por um homem conhecido como Gordão, que é Roberto Jefferson, também investigado no assassinato de Jonas Lucas. Teria sido Gordão que pediu a Rebeca dados e documentos para a abertura de uma conta em nome dela. Em troca, ele pagaria um determinado valor. Ele ia com frequência nessa praça onde tem pessoas morando em situação de rua, usuários de droga, e ele ia pegar os documentos dessas pessoas, com a finalidade de abrir contas em bancos digitais. A polícia já sabe que todos os 4 envolvidos são de Santa Bárbara do Oeste. Eles não tinham relação direta com a vítima, mas sabiam que Jonas era milionário e podem ter estudado a rotina dele. A polícia trabalha para encontrar o cativeiro, onde Jonas ficou cerca de 20 horas sob tortura, e tenta descobrir se os 4 integrantes já identificados trabalharam sob mando de alguém. Além das 2 prisões, a polícia procura ainda por 2 suspeitos do assassinato. Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos, é ele quem aparece nessas imagens dentro de uma agência bancária em Campinas, a 20 quilômetros do local dos fatos, em posse do cartão e dados bancários de Jonas. O outro procurado é justamente Roberto Jefferson da Silva, o gordo de 38 anos. As investigações mostram que era ele quem dirigia o Fiesta Preto, usado no dia do crime. A investigação corre agora em torno de uma empresa, na cidade de Indaiatuba, a 100 quilômetros da capital paulista. Seria o CNPJ do local, cadastrado para receber os R$3 milhões da conta de Jonas, que foram negados pelo banco. Sena, nossa equipe está desde cedo aqui em Santa Bárbara do Oeste, conversei com muitos moradores e quando a gente fala o nome da Rebeca,
muita gente confirma que ela vivia pela praça, que ela era muito conhecida, as pessoas sabiam que ela usava drogas em alguns pontos aqui da cidade. Mas perguntados sobre Vini ou sobre Gordo, todo mundo desconversa e a gente entende que pode haver aí até um certo medo em falar sobre isso. Sobre as investigações, a gente volta a dizer que o caso segue em sigilo e a Polícia Civil tem tido muito cuidado ao repassar as informações justamente para que esses dois foragidos não se beneficiem dessas divulgações. Agora, o que a gente sabe que está no radar da polícia e são passos que devem ser divulgados nos próximos dias são as imagens de câmeras de segurança das rodovias. Aqui no interior de São Paulo, a gente tem rodovia dos Bandeirantes, Dom Pedro, rodovias que são monitoradas por câmeras e a polícia já tem acesso a essas imagens para saber para onde a caminhonete prata fugiu e também o Fiesta Preto. Além disso, para onde eles foram nessas 20 horas em que Jonas ficou desaparecido, onde era o local desse cativeiro. As buscas, segundo informado pela polícia, acontecem no interior de São Paulo. Mas, claro, outras diligências podem estar em andamento em outros lugares e isso ainda não foi divulgado. Uma outra informação que a gente recebeu, cena de vizinhos e alguns amigos de Jonas de Hortolândia, é que os irmãos, tanto o irmão mais velho e a irmã mais nova, que moravam com o milionário na casa, saíram do endereço. Isso para se preservarem, correm risco, segundo a avaliação de algumas pessoas próximas, mudaram de endereço, mudaram de cidade, local que também foi preservado para que eles não sofram nenhuma retaliação. Então, o que a gente tem de momento desse caso? 2 pessoas foram presas, os advogados dessas 2 pessoas, Rebeca e Rogério, negam a participação direta deles no crime, mas para a polícia eles têm relação, foram cooptados por essa quadrilha que pode ser organizada pelo próprio Vini ou pelo Roberto Jefferson, o Gordo. São esses 2 nomes que estão foragidos e seguem procurados. A polícia investiga também se há algum mandante, justamente por conta desse CNPJ que a gente tratou na reportagem. Claro, estamos acompanhando as investigações de olho em tudo e tendo novidades a gente traz aqui em primeira mão no Band Cidade. Muito obrigado, Bárbara, por todas as suas informações, pela coleta aí das informações, das investigações, trazendo aqui para a gente. Obrigado, boa noite para você. Bom, você viu aí que o crime é complexo, envolve várias facetas e a Polícia Civil está no encalço de todas elas. É claro que no caso da Rebeca ali, que aparentemente só era uma moradora de rua que tinha cedido dados bancários para a quadrilha sem saber para onde iria, o que seria feito com aqueles dados, tudo isso faz parte da investigação e, claro, ao final dessas diligências, a polícia vai, claro, fazer dentro do inquérito com que cada um que tenha esta ou aquela participação no crime responda de acordo ali com o seu envolvimento. Então, tudo isso está sendo elaborado ali pelas polícias civil de Piracicaba e aqui da região de Campinas, de Hortolândia. É claro que, por enquanto, existem algumas informações ainda desencontradas, mas questão de tempo, certamente, a polícia vai elucidar esse caso, porque aparentemente a quadrilha não tinha muita experiência nesse tipo de crime e deixou muitos rastros. Esses rastros estão sendo seguidos.